Alô, você, crime consumado e tentativa, parte 5. Eu sou o professor Franklin Lobato, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, Portugal, e doutor em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca. E te convido para nos acompanhar nesse tudo que você queria saber sobre crime consumado e tentativa e não tinha coragem de perguntar. Falávamos sobre a desistência voluntária na aula passada e agora nós vamos falar do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz ocorre quando o agente, encerrada a execução, arrepende-se e impede a consumação do crime. Nós demos o exemplo do cidadão que, querendo matar a mulher, dá vários disparos de arma de fogo, mas se arrepende, pega a mulher, coloca no carro, leva para o hospital e ela é salva. Observações. Ele equivale ao crime falho. Só é possível nos crimes dolosos em que o agente tem consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Não é possível nos crimes culposos, porque não se admite a tentativa nos crimes culposos, salvo se a culpa foi imprópria. Já vimos isso em outra aula. Só é possível nos crimes materiais, aqueles em que eu tenho um resultado naturalístico. O homicídio, o feminicídio, o dano são crimes que têm resultado naturalístico, ou seja, a vítima que estava viva morreu, o objeto que estava em perfeito estado foi danificado. E o arrependimento ineficaz não produz qualquer consequência. Imagine, por exemplo, que eu tivesse uma situação em que a mulher, por exemplo, ela está, eu quero só ajeitar aqui esse consequente, ela está tem um relacionamento com o homem e ele resolve matá-la. E aí, nessa situação, eu teria aí um arrependimento ineficaz se ele dá um tiro nela, resolve levá-la para o hospital, mas ela vem a morrer. Aí eu tenho um arrependimento ineficaz. Nós tivemos um cidadão que ele vivia uma vida aparentemente bem com a mulher e disse que ela teve um problema de saúde e levou ela para o hospital. No hospital ela chegou morta. E aí os médicos acharam estranho, nós mandamos fazer o exame de corpo de delito e se constatou que ele tinha estrangulado ela. Provavelmente, ele, claro, tentou matar, e realmente matou, estrangulado a mulher, mas ele teve um ato de arrependimento. Só que o arrependimento dele foi ineficaz, porque ao levá-la para o pronto-socorro, ela já estava morta com fratura do osso hioide do pescoço. Bom, e a aplicação da pena, professor Franklin, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz? Na desistência voluntária, o agente não responde por tentativa, somente pelos atos praticados. Então, ele desistiu. Então, ele vai responder apenas pelos atos praticados. Ele deu tiro na mulher, a mulher não morreu, então é uma tentativa de feminicídio. Já no arrependimento eficaz, o agente não responde por tentativa, somente pelos atos praticados. Ou seja, idem. Ele tentou matar a mulher, mas levou para o hospital e ela se salvou. É uma tentativa de feminicídio. Qual a diferença, professor Franklin, entre arrependimento posterior e arrependimento eficaz? Bom, o arrependimento posterior só é possível em crimes sem violência ou grave ameaça. Então, em âmbito de violência doméstica, se ele pratica o ato com violência, como lesão corporal, como feminicídio, eu não posso ter arrependimento posterior, tá? O arrependimento posterior é sempre posterior à consumação. Então, é uma causa de redução da pena de 1/3 a 2/3. Vou dar um exemplo de arrependimento posterior no âmbito de violência doméstica. O cidadão quebrou
o celular da vítima. Isso normalmente acontece. Ele pega ela se comunicando com outro homem e quebra o celular. E aí, o que ele faz? Arrependimento posterior. Ele paga o celular quebrado. Então, é uma causa de redução de pena que vai variar de 1/3 a 2/3, conforme o que o juiz vai determinar de acordo com essa reparação. Se for completa, maior diminuição. Se for incompleta, menor diminuição. E já o arrependimento eficaz, ele é cabível em qualquer crime, inclusive naqueles praticados com violência ou grave ameaça, é anterior à consumação do crime, tá? Portanto, o arrependimento posterior é posterior, né? Ele ressarciu a dívida da vítima do celular posteriormente. O arrependimento eficaz é sempre anterior e só responde pelos atos praticados. Uma tentativa de feminicídio, ele só responde pelos atos praticados até o momento do arrependimento. Professor Franklin, quais são os requisitos do arrependimento posterior? Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, não caberia o arrependimento posterior na lesão corporal, na tentativa de feminicídio. Reparação do dano ou restituição da coisa. Ele pode reparar o dano, no caso do celular, ou restituir a coisa, no caso da apreensão de imóveis, como televisão, joias, o próprio celular. Por ato voluntário do agente, ele tem que fazer voluntariamente, né? Não precisa ser espontâneo, mas pode ser voluntário. O próprio advogado dele, o defensor, vai dizer, olha, restitua aí a coisa, que tu vai ter uma diminuição da pena. E até o recebimento da denúncia ou queixa, né? Se após o recebimento da denúncia ou queixa, é uma atenuante genérica. Cuidado, pergunta de prova. O arrependimento posterior até o recebimento da denúncia ou queixa é o arrependimento posterior. Se após, eu tenho aí uma atenuante genérica dele ter reparado o dano ou restituído a coisa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é as exceções no caso de consumação e tentativa. Vamos falar do peculato, vamos falar do cheque, mas na próxima aula. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?